Estamos já no ar, né? Só dá uma olhada, pastor Toninho, para ver se está saindo a voz. Estamos já no ar, né? Tá, né? Amém. Ok, estamos aqui mais uma vez com unção do Espírito Santo. Estamos aqui neste dia, na sexta-feira, com o bate-papo na palavra, essa live que tem conseguido despertar o coração e a mente de muitos. Mais uma vez, nós estamos aqui para trocar num bate-papo, falar da palavra, na palavra, sobre um tema gostoso de se falar, que é dons e talentos, quais são e para que servem. E gostaria que você tivesse aí com a gente, colocando assim o seu oi no comentário, colocando alguma sugestão sua, colocando uma dúvida, ou qualquer coisa, ou até uma oração que você queira, que nós estamos aí empenhados nesta oração em jejum neste mês. Né? Ok, aliás, eu gostaria de passar um recado novamente para vocês, que você possa prestar atenção neste vídeo e se lembrar no momento que nós estamos. Voltamos aqui, nós passamos aí esse vídeo só para lembrar o pessoal que está jejuando, está orando, para saber que ainda estamos em guerra até o final do mês e queremos que Deus ouça a nossa voz como igreja. Amém, pastor Toninho? Então vamos começar com o bate-papo. Amém, graças a Deus. Hoje, pode começar, pastor Toninho. Amém, graça e paz a todos que estão nos ouvindo, que
esse bate-papo na palavra possa te abençoar, possa te edificar e que você possa crescer na fé. Amém? Hoje nós vamos falar sobre os dons, né, e talentos, né, quais são e para que servem, né? E nós temos que entender que os talentos e os dons espirituais, Deus é que nos dá. E eles fazem parte do quê? Da capacitação de Deus para as nossas vidas, né? Tanto para mim quanto para você, ele vem nos capacitar para quê? Para que todas as tarefas que nós façamos, nós possamos fazer com excelência, tudo aquilo que nós fizermos, fazer com excelência. Então, tanto os talentos como os dons espirituais, não são as mesmas coisas, muitas vezes as pessoas confundem talentos com dons espirituais, mas os dois é aquilo que Deus nos dá para nos dar capacidade para nós efetuarmos aquilo que nós temos que fazer, né? Aquilo que nós temos que fazer à vontade de Deus e nós fazemos com excelência, né? Por isso que Deus nos dá talentos e também nos dá dons espirituais, né? Então, assim, o talento é algo nato, é algo que está na nossa genética, que nós recebemos de Deus, né? Está em nós o talento, né? E aí, conforme nós vamos caminhando, nós vamos vendo o talento que nós temos. Uns têm talentos para matemática, outros têm talento para história, outros têm talentos musicais, né? Você faz conta, uma pessoa pode aprender música, ele entra numa escola, ele pode até aprender a tocar bem e tal, mas ele nunca vai ser uma excelência se ele não tiver o dom da música nele. Então, quando a pessoa tem o dom da música e ele entra numa escola, ele evolui mais e ele consegue dar uma excelência melhor que os outros. Por quê? Porque ele tem um dom. Deus deu esse dom para ele, né? Então, assim, o talento você recebe e você desenvolve esse talento, mas é Deus que nos dá esse talento, né? Os dons espirituais, depois que nós nos convertemos, nós recebemos os dons espirituais, até a palavra fala que nós devemos buscar lá em 2 Coríntios 12, que nós devemos buscar os dons melhores lá em 1 Coríntios 12, que nós devemos buscar os melhores dons, né? Porque Deus nos dá algo sobrenatural, algo espiritual. Mas todos os dons, tanto o talento como os dons espirituais, eles servem para que nós possamos fazer as coisas com excelência para o Senhor. Amém? Toninho, a gente pode dizer, veja isso, a gente pode dizer que os talentos, ele vem então já embarcado no seu nascimento, na hora que você nasce, vamos dizer assim, é uma coisa natural, mas também é espiritual, porque nascer é um milagre, né? Sim. A criação é um milagre. Então passa a ser também divino, né? Espiritual. Mas vamos dizer que é totalmente natural, e isso já vem em cada ser humano. Cada ser humano, a partir que nasce, ele já tem ali um talento, e esse talento precisa ser descoberto por ele, né? Precisa ser descoberto. E o dom, a gente pode dizer que é mais alguma coisa voltado para o divino mesmo, pelo espiritual, e até pelo fato que você falou, quando você tem dois nascimentos, o nascimento natural, né, que vira esta terra, e o nascimento de receber uma transformação de vida, é Cristo no coração. Aí existe um outro nascimento, uma genética, vamos dizer assim, uma genética celestial, espiritual. A gente pode dizer isso, então? Sim. Quando nós nascemos naturalmente, nós nascemos com talentos já. Os talentos vêm através da genética, nós já temos os talentos em nós, que é de Deus, que Deus nos deu, né? Às vezes, uma coisa que às vezes o inimigo ele lança sobre as pessoas, é provável até que você já tenha até perguntado em você, por que eu nasci, né? Quem que já não fez essa pergunta? Por que eu nasci? Quais são as minhas qualidades? O que eu faço de bem? Então, geralmente, o inimigo, ele gosta muito, eu sempre falo isso, o inimigo ele te joga lá embaixo, dizendo que você não é nada, ou ele te joga lá em cima, dizendo que você é o maior,
o melhor de todos. Sempre o inimigo ele te joga nos extremos, porque nos extremos ele tem o controle e o domínio sobre a tua vida. Quando você está num equilíbrio na palavra, um equilíbrio nos princípios, um equilíbrio espiritual, o inimigo não tem acesso sobre a sua vida para desequilibrar você. Por isso, eu quero dizer para você nessa noite, se às vezes tem um sentimento, puxa, eu não sirvo para nada, eu não dou para nada, eu não tenho talento nenhum, não. Deus te deu talento, né? Deus te deu talento. Agora você precisa descobrir qual é o teu talento. Geralmente, talentos é aquilo que você gosta de fazer, que você sobressai. Sempre tem uma área na sua vida que você tem esse talento, que você sobressai. Todos nós recebemos talentos. Uns têm mais talentos, outros menos talentos, né? Eu posso até pegar um gancho lá em Mateus 25, de 14 a 30, ali fala de talentos, mas ali fala de talentos dinheiro, né? O seu Senhor deu para os seus servos, né? A palavra fala lá em Mateus 25, que 14 a 30, fala que o seu Senhor deu 5 talentos para um, 2 talentos para um outro e 1 talento para o outro. Ele deu dinheiro, talento. O que você fez com aquele talento? O talento, nós temos que multiplicar aquilo que Deus nos deu. Mas multiplicarmos para quê? Não para nós próprios, mas para o reino dele, para abençoar a vida das pessoas. Isso que Deus nos dá os talentos. Então, lá, aquele senhor deu 5 talentos para um, ele foi lá e multiplicou. Ele deu 2 talentos para um, ele foi lá e multiplicou. Aquele que recebeu um talento, ele foi lá e enterrou o talento dele. E muitas pessoas estão enterrando os seus talentos. Às vezes, em muitas instituições, estão enterrando os talentos das pessoas. Não deixa as pessoas multiplicar os seus talentos. Também tem essa. Tem pessoas que querem impedir que você multiplique o teu talento. Então, não aceite de ninguém falando que você não tem talento nenhum, dizendo para você que você não tem talento nenhum para que possa fazer alguma coisa. Deus nos deu talento, para todos nós temos talento. Todos nós temos talento. Então, o talento, ele vem na genética, quando nós nascemos, nós viemos com essa... o talento, assim, você tem facilidade naquela área. Numa área financeira, ou numa área em ser professor, ou numa área de música. Então, talentos não tem nada a ver com os dons espirituais. Deus nos deu, mas são talentos que nós devemos o quê? Multiplicar. Deus nos dá talentos e nós devemos desenvolver esses talentos. Eu acredito que isso que você falou é importante, que eu acho que um pastor, quando você fala de pastor, você está falando de rebanho, e o pastor toma conta do rebanho, auxilia esse rebanho, ou dirige este rebanho, né? Eu acredito que um pastor ele tem que ter uma visão um pouco ampliada e entender que cada um, Deus fez cada um com um talento específico. O talento, como a gente pode dizer, é personalizado mesmo, é genética, personalizado, né? Então, não há possibilidade, apesar de levarmos a obra de Deus todo mundo junto, essa é o certo, porque e é o que a Bíblia fala como corpo, né? Mas também a Bíblia fala que um é pé, outro é mão, outro é braço, outro é... Então, está dizendo isto já. A Bíblia já está dizendo, né? Então, nesta congregação, neste corpo, existe aí vários talentos, e esses talentos devem ser aproveitados. E o pastor da igreja, ele tem que ter uma visão ampliada para perceber quais as ovelhas que tem... quais os talentos de cada um, né, das ovelhas, né, a ponto de pegar este talento e dizer assim, ó, você começa a desenvolver esse talento que Deus te deu aí. Por quê? Porque isso vai contribuir com o corpo, vai contribuir com a cabeça, que é Cristo, né? E eu acho que é muito importante, porque se o pastor da igreja começa a ter uma visão um pouco mais para ele, focada para ele, porque ele tem um talento e naquele talento que ele tem, todos devem contribuir para aquele talento que ele tem. Está errado. Todos devem contribuir para a igreja, para o corpo, para a glorificação da cabeça. Né? O corpo trabalha para a glorificação da cabeça. Então, não pode ser uma coisa assim, dizer assim, vem cá e faz o que eu quero e acabou. Não, não é bem assim, né? Tem que olhar para a pessoa, para a ovelha, e dizer assim, ó, Deus tem um talento aí que você tem que também descobrir, né? E esse pastor, ele pode já até ter uma visão sobre isso, porque ele tem sensibilidade com
com a ovelha. Ele sente a dor da ovelha, ele sente a necessidade da ovelha. Então ele contribui com o desenvolvimento do corpo, como eu falei, né? São pé, mão, braço, dedinho, dedão e assim por diante. Então, isso é extremamente importante, porque nisso tudo a gente pode dar até um nome, né? Se a gente tem que dar um nome, é a missão da igreja, a nossa missão. A nossa missão é contribuir com o corpo para que a cabeça seja glorificada. E ao ponto que eu reconheça meu talento, eu falo, agora, e é essa palavra que você acabou de falar sobre os talentos, né? Agora eu vou multiplicar esse talento. Eu vou multiplicar. Para a glória de quem? Para a glória da cabeça, que é Jesus Cristo, e para desenvolvimento maior do corpo, né? Então, assim, e quando você reconhece que o talento que você tem, natural, mas é sobrenatural, porque foi Deus que nos deu, quando você reconhece que é Deus que te deu esse talento, não tem orgulho, não tem soberba. Não tem. Porque Não você tem. sabe que é Deus que te deu. Né? E uma outra coisa assim que é muito importante, o talento é dado para todos, cristãos e não cristãos. Isso mesmo. Todos têm o talento. Não precisa ser um cristão. Talento é nato, nasce com a pessoa. Então, ela não precisa se converter para ter talento, ela já tem um talento que Deus deu. Já os dons espirituais é para aquele que se converte, para aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele começa a se apropriar dos dons espirituais. E a palavra fala que o Espírito dá conforme. Por isso que a palavra fala que você deve buscar os dons melhores, os que mais vai se identificar também com os teus talentos, né? Porque faz um conjunto entre os talentos e os dons, e você deve buscar os dons para quê? Que é importante, os dons eles servem para você servir o corpo. Servir o corpo. E não para você ser exaltado, e não para você pegar a glória para você. Né? Às vezes eu vejo as pessoas, elas são desequilibradas, às vezes elas buscam muitos os dons, mas não tem o equilíbrio na palavra, não tem o equilíbrio no princípio, e eles ficam do que sabe? Deus dá, porque você está buscando, Deus vai te dando. Só que ele não tem o equilíbrio na palavra e as pessoas ficam desequilibradas, né? E a vida dele não condiz com os dons que ele tem. O testemunho dele não condiz com os dons espirituais que ele tem. E às vezes, quando ele fala algo profético, fala algo de Deus, as pessoas ficam em dúvida, porque aquilo que ele está falando gera dúvida por causa do testemunho dele, porque há um desequilíbrio. Então, a palavra nos deixa equilibrado, a palavra não deixa nós irmos para os extremos. A palavra, quando você anda na palavra, ela te deixa equilibrado. Você não se vangloria nos seus talentos e você não se vangloria dos dons espirituais, porque você sabe que tudo foi Deus que te deu. O dom da palavra, o dom de profetizar, o dom de cura, o dom de sabedoria, o dom de ciência. Então, todas as coisas têm um propósito e uma finalidade. É isso que nós precisamos entender. Se Deus te deu um dom, ele tem um propósito e uma finalidade para você executar esse dom. Se ele te deu talento, você precisa desenvolver, você precisa multiplicar os seus talentos. E você vai desenvolver naturalmente esses talentos. E os dons você vai desenvolver espiritualmente. Né? E aí te dá uma vida equilibrada. Eu vou tentar dar um exemplo aqui também, já que eu sou da área da música também. É muito, muito bom você, e claro, não só da música, outras coisas também, você ver irmãos desenvolverem, né? Eu só vou dar o exemplo da música que fica mais fácil e mais claro, né? Mas são várias outras coisas, até porque talentos são diversos, né? Dons são diversos. Mas você vê uma pessoa, de repente, ministrando o louvor, e você percebe que ele, para o povo, né? Juntamente com a congregação, e você olha a pessoa ministrando, você fala assim, puxa, essa pessoa tem um talento incrível. E o talento você fala assim, mas o talento tem um peso muito grande, tão forte, né? Mas é por quê? Porque aquele talento está, vou usar assim a palavra misturado, está misturado com o dom, né? É o peso divino no natural. É o peso divino no natural, quer dizer, é o peso do dom no talento. Então você percebe, aí você começa aquilo que a pessoa está ministrando, porque ela descobriu o talento dela e de repente
ela não está em soberba ou sabe desenvolver muito bem aquele talento, e Deus vem com uma providência e o dom também ali, existe o desenvolvimento do dom, e a pessoa começa a ser seiva para você, começa a ser um canal da glória de Deus para você. E às vezes você percebe isso em algumas pessoas, você fala, meu Deus, que bom, né? Que bom o desenvolvimento do talento dessa pessoa e o Espírito Santo trabalhando no coração dessa pessoa e o dom, e essa pessoa começa a transmitir o recado de Deus, a voz de Deus, aquilo que Deus quer para as pessoas, para o povo. Isso se falando em uma ministração do louvor, isso se falando na palavra, isso se falando no evangelismo. Tem gente que tem um evangelismo tete a tete, ele não é de multidões, ele é de individual, é uma pessoa só, ele consegue impactar uma pessoa. Eu acho também isso, assim, muito, vamos dizer assim, louvável, muito bom, né? Porque a pessoa descobriu o talento dela, a pessoa descobriu o dom dela e Deus vai começando a abençoar e essa pessoa começa a ser o canal. Só para dar um exemplo também aqui, porque também eu acho que ele tinha um talento muito grande, né? Só que, vamos dizer assim, não soube levar para glorificar a Deus com esse talento. Por exemplo, você vê um homem no passado que faleceu com 42 anos de idade, que era o Elvis Presley. Elvis Presley tinha um talento muito grande. A voz dele alcançava a parte baixa, que é um barítono, melhor dizendo, a parte aguda, que é um barítono bem agudo, e a parte também grave, que é como se fosse um baixo mesmo, né? E ele alcançava algumas boas escalas, e ele tinha uma voz bem centrada, né? Bem afinada e tal. Isso é o talento que veio com ele ao nascimento, mas poderia ser muito melhor, até porque a história diz que ele foi um evangélico da Igreja Batista, e ele sempre ficava nessa situação de ir para lá, ir para cá, pé aqui, pé lá, mas isso poderia se aflorar em bênçãos para as pessoas se ele deixasse o Espírito Santo tomar conta de tudo isso, né? De tudo isso. Mas, infelizmente, não foi bem assim. Mas eu estou contando esse fato só para saber essa diferença, né? Porque você pode dizer assim, as pessoas podem dizer, mas por que então aquela pessoa tem canta muito bem, ou porque aquela pessoa fala muito bem, é um narrador, é um exímio, sei lá, pregador? Por quê? Porque ali tem um talento, alguma coisa natural, né? Mas ali vai ser muito mais edificante e abençoado quando ele está submisso ao dom, àquilo que Deus tem para ele, né? E aí as coisas começam a acontecer. Eu só quis dar esse exemplo para ficar um pouco mais claro, né? Porque, assim, pegando mesmo esse exemplo que você está dando do levita, do tangedor, o que acontece? Se ele só tiver talento, vai ser um show. Mas se ele tiver o talento, junto com a unção, junto com os dons espirituais fluindo ali, né? Eu posso pegar o exemplo de Davi. Davi, quando ele começava, o Saul estava endemoniado, ele era um jovenzinho, ele tocava a harpa e ali só no tocar os demônios eram expulsos, aquela possessão maligna que estava sobre Saul saía. Por quê? Porque ele não era só o talento, ele tinha ali um mover de Deus, né? Havia algo de Deus ali, havia os dons de Deus ali operando na vida de Davi para expulsar. Então, assim, entre a pessoa ter talento, só tocar bem, e ter os dons, eu prefiro ficar com os dons, se for para ter que escolher o dom sobrenatural. Porque o talento só, ele é bom assim naturalmente, mas espiritualmente não. Agora, quando casa o talento com o sobrenatural, com os dons espirituais, aí sim é o casamento perfeito para fluir algo bonito, algo de excelência. Tudo que o Senhor nos dá é para nós efetuarmos com excelência. Os talentos e os dons são para nós atuarmos com excelência. E aquilo que eu falei, a maior mentira do inimigo é falar que você não tem nenhum talento, que você não tem dom, você não tem talento para isso, você não tem talento para aquilo. Então, o diabo ele quer te jogar lá em cima, lá embaixo. Ou então, quando as pessoas ficam te elogiando muito, olha, nossa, você prega bem, nossa, você é um super espiritual. Meu,
Sai fora dessas pessoas, porque o diabo está querendo te jogar lá em cima, criar orgulho e soberba na sua vida. Procure ser uma pessoa equilibrada na palavra. Essa é a melhor coisa, ser equilíbrio. Seja dependente sempre do Espírito Santo. Quando você depende do Espírito Santo, jamais a soberba, jamais o inimigo vai te atacar com as concupiscências, porque o inimigo sempre ataca das três formas: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E quando você tem dons e talentos, é perigoso você ficar soberbo. Cuidado, irmãos, cuidado, vigia nessa área, tá? Deixa eu ler uma passagem aqui, 1 Pedro 4,10, fala assim: para que servem os dons espirituais? Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A ele pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Então, sempre a glória é do Senhor. Se a glória começa a ficar muito no homem por causa dos seus talentos e dons, isso é perigoso. Você dá um passo para cair. O inimigo está te dominando quando a soberba atinge os corações, né? E eu vejo assim, pessoas que às vezes começam a descobrir os seus talentos e deixam os dons espirituais. Esse é um problema também. A pessoa começa a descobrir um talento natural e ela começa a se dar bem, ela começa a esquecer os dons espirituais. Ela está um passo de cair. Ou já caiu, né? Se não caiu, já caiu. Então, assim, os talentos e os dons espirituais, eles têm que caminhar juntos. Eu não posso deixar nenhum nem outro. Se for para me deixar um, eu deixo os talentos naturais. Eu prefiro os dons espirituais. Mas é importante os dois caminharem juntos. Se a balança começa a pender, os meus talentos começam a ficar mais importante que os meus dons espirituais, isso é um problema. Você já esfriou na sua fé. E você está vivendo só no carisma. Você não tem mais a unção. Você só está fazendo as coisas carismaticamente, por aquele talento que você tem natural. Aliás, eu passo um recado para aquelas pessoas que estão num nível desse, de querendo passar só carisma, e querendo dizer que ele é bom e ele faz, né? Eu digo para essas pessoas que elas estão perdendo tempo, porque lugar de se aparecer não é na igreja de Cristo. Lugar de se aparecer é fora disso aí, fora dessa esfera. Se você está pensando em desenvolver um trabalho profissional no sentido de dizer assim, eu quero colocar o meu nome, eu quero aparecer, você está perdendo tempo. Vai ganhar dinheiro fora essa esfera, vai ganhar dinheiro em outro lugar, porque dentro do evangelho isso não dá certo, né? Dentro do evangelho, o evangelho não foi feito para isso. O evangelho foi feito para doação, né? Não é se mostrar. Então, e às vezes você encontra pessoas assim, né? Quer ser o melhor orador, né? Não pregador, orador. Quer ser não o melhor levita ou adorador, o melhor cantor quer ser, né? Então, isso não presta, isso não serve. Vai ganhar dinheiro lá fora que você vai ganhar dinheiro, né? É melhor para você. Há uma multidão muito grande, né? Até porque, se for contabilizar isso, a própria palavra diz que a porta é estreita, né? E a outra porta é larga, né? Então, a porta é estreita e muitos são poucos que vão entrar por ela. Então, vai se aparecer em outro lugar, vai querer enganar outras pessoas e não a nós, né? Evangélicos, né? Como Igreja de Cristo. Então, precisa tomar uma responsabilidade e saber por que você está aqui. Por que você está cantando? Por que você está cantando? Por que você está tocando um instrumento? Por que você está ministrando, pregando a palavra, sendo um orador, vamos dizer assim? Por que você está ensinando? A glória para isso, a glória, se a glória tem alguma coisa errada. Se não tem glória, e só quando você olha para frente, para trás, para os lados, e só vê glória de Deus, uma nuvem de glória de Deus, então está certo. Está muito certo, continue assim. Mas se você perceber que a glória sempre é para você, né? Você é bom, você é o melhor pregador, tocador, orador.
cantor, tudo. Então, toma cuidado, porque só existe um Senhor, e Senhor não é você, é Senhor, é Jesus Cristo, né? Amém. E nós não podemos esquecer, tanto os dons, os talentos, é para nós servirmos e não para ser servidos, Isso. né? Geralmente, essas pessoas, principalmente que têm os dons espirituais, muitos aí estão querendo ser servidos e não servir, né? Você faz parte do corpo de Cristo, é para a edificação do corpo de Cristo. Tantos os dons que Deus te deu é para edificar o corpo de Cristo, é para valorizar e edificar o corpo de Cristo. Lá em, deixa eu pegar aqui, Romanos 12, de 3 a 6, fala assim: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Tá vendo? Olha como a palavra é sábia naquilo que ela fala. Olha o que fala. Pois pela graça, né, pelo amor de Deus, pelo preço que ele pagou na cruz, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como eu sou corpo, temos muitos membros, como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Cada um tem uma função. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ele segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar-se, ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar, e que reparte, faça com liberalidade, o que lhe preside com cuidado, o que exerce misericórdia com alegria. Amém? E o amor não seja o que? Fingido. Aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Amém? Então, assim, Deus sempre tem uma função para você. O dom, ele tem uma função no corpo de Cristo. Ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, o dom que Deus te deu. Ele tem um objetivo e uma finalidade de edificar o corpo de Cristo, de abençoar, de exortar, de ensinar, de ministrar. Tudo são dons de Deus que nos dá para que nós possamos exercitar e para que haja uma o quê? Edificação no corpo de Cristo. Agora, uma coisa, agora eu lembrei, você está falando isso, para edificar a casa de Deus, o corpo de Cristo, a igreja. No passado acontecia muito disso. Hoje, eu posso dizer que também acontece, mas de forma diferente. É que as pessoas achavam que servir a Deus ou contribuir com o evangelho era chegar num culto, numa congregação, numa instituição local de reunião e dizer assim: saúde em Cristo com a paz do Senhor. Eu vou cantar uma canção e eu não estou muito bem afinado hoje, mas que Deus aceite essa canção, esse louvor, né? Então era um vício, era uma forma de se pensar que você ia à igreja local, ao espaço físico, se reunia com as pessoas, e quando você chegava ali, o importante era você pegar o microfone e louvar, cantar uma canção lá, e as pessoas te ouvirem, e depois baterem palma lá, graças a Deus, louvor a Deus. Né? Uma confusão e uma forma de se entender totalmente errada. Como eu disse, né? Quando Deus te dá um talento, né? E ele deu para todo mundo, né? Cristão ou não cristão, ele deu ao nascimento de cada pessoa. E quando ele te dá o dom, quando você nasce de novo, né? Quando ele te dá, significa que ele te está dizendo assim, ó, eu estou estabelecendo com você aqui, com você, uma aliança. E eu digo para você, né? Deus dizendo, você tem uma missão aí, eu te estou dando um presente, um talento, eu te estou dando o dom. Então, cumpra aí o ministério, cumpra aí
aquilo que você tem de presente, que eu te dei de presente, faça multiplicar isso. E aí as pessoas começam a confundir tudo e pensar que... Voltei de novo para a música, mas eu lembrei disso, no passado era bastante assim, né? Mas hoje também, eu posso dizer que uma grande parte ainda vive disso de forma diferente. Por exemplo, houve alguns, acho que já está aqui, se eu não estiver enganado, uns 3 anos já, houve uma igreja muito grande no exterior, né? Não é uma igreja brasileira, mas ela começou a ir para outros países, inclusive veio para o Brasil. Acho que, se eu não me engano, faz uns 3 anos. E ela começou a formar a sua equipe, o seu pastor de campo, vamos dizer, da América Latina, e começou a também trouxe algum pessoal para cá. E aí, quando você vai, deixa eu só colocar aqui que está acabando minha bateria. Acabei esquecendo. Quando você verifica quando você vai verificar, estão montando um grupo e tal, mas ao mesmo tempo eles precisam de músicos. E começou lá a equipe de música, eles começaram alguns músicos começaram a se inscrever para fazer parte de uma banda, da banda dessa igreja que veio para o Brasil. E é interessante que houve muita gente, eu soube disso, houve muita gente. Por quê? Porque a igreja, eu não estou dizendo que é culpa dos dirigentes, eu estou dizendo o seguinte, que a igreja virou marca, essa igreja virou marca muito grande. Essa igreja virou, como fosse assim, aquela história, se você entrar nessa faculdade, pô, esse nome dessa faculdade, olha, essa faculdade, você está bem no mercado. Então é mais ou menos isso. E começou a se inscrever muitos jovens e dizer assim, não, eu sou músico, toco bem, e começou a querer se inscrever e participar. E isso, eles disseram isso, inclusive. Agora, por que eu estou querendo dizer isso? Porque também no passado houve isso, né? Então, essa forma de dizer assim, vou glorificar a Deus. Por quê? Porque a pessoa quer que, eu vou tocar, eu vou cantar. Não que não esteja, mas não é isso exatamente. Não é isso. Deus não te deu o talento e o dom para isso, né? Amém? É isso que eu queria dizer. Porque os dons espirituais é o resultado do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Né? É a manifestação do poder do Espírito Santo, os dons espirituais. É algo sobrenatural, os dons espirituais. Então, assim, quando eu pego os talentos e os dons espirituais e eu ando, isso vai me capacitar para aquilo que Deus quer que eu faça. Ele vai me capacitar para o meu chamado naquilo que Deus quer que eu faça. Então, os talentos que Deus me deu, quando eu desenvolvo, quando eu multiplico ele, junto com os dons espirituais, vai o quê? Me capacitar para que eu tenha o meu chamado com excelência naquilo que vai fazer. Né? Não importa, mas eu tenho 2 talentos. O importante é você multiplicar, não é a quantidade de talento, mas aquilo que você vai fazer com o talento que Deus te deu. Amém. Né? Os dons espirituais, não importa o dom espiritual que você tenha, mas que você esteja o quê? Edificando o corpo de Cristo através dos dons espirituais. Lá em 1 Coríntios 12, a própria palavra fala, ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos ignorar os dons espirituais. Nós não podemos ignorar. Então, assim, tem muitas pessoas que estão ignorando os dons espirituais. Hoje mesmo eu estava vendo um pastor pregar aí no YouTube da vida, falando, não existe mais revelação. Não existe revelação, né? Que a palavra já é revelada. Não, às vezes você vê uma pessoa ministrando a palavra, puxa, como é que eu nunca vi isso aí? Porque Deus revelou para ele aquele significado da palavra. Então, há o dom de revelação. Como a própria palavra fala aqui, 1 Coríntios 12, 7, fala assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um o que for útil. Para o que for útil. Então, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra da ciência, do conhecimento, e a outro, pelo Espírito, a fé, e outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito, e a outro, variedades de línguas, e a outro, interpretações de línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo assim é Cristo também. Aí lá no 31 fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente, que é o 13, o caminho do amor. Ainda ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, é como que o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, maneira tal que transportasse um monte, não tivesse, se não tiver amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se soberbece. Então, assim, tudo que eu fizer, se não tiver o amor de Deus, não nada tem, é como o sino que está batendo, só está fazendo barulho. Se eu profetizar e não tiver o amor de Deus, é como fazendo barulho. Se eu pregar a palavra e não tiver o amor de Deus, é como se estivesse batendo no sino. Então, o melhor dom é o dom do amor. Tudo que você fizer, você precisa fazer com o amor que o Senhor tem, né? Então, por isso que os dons espirituais, eles são o quê? São dados depois do novo nascimento, como o próprio Wise falou, depois do nascimento espiritual. Você começa a receber os dons espirituais e você deve buscar esses dons espirituais. E o Espírito dá à igreja conforme a necessidade dos dons espirituais que é necessário. Então, assim, aqui fala que os dons, vós bem sabeis que quando o 1 Coríntios 12, vós bem sabeis que quando os eram gentios, deixares levar a ídolos imundos, conforme erreis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E aí fala, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a manifestação espiritual, os dons espirituais, ele tem uma finalidade, ele tem o quê? Um objetivo de ser alcançado. Amém? Acho que o Eisen saiu do ar. Mas estou ouvindo, estou ouvindo. Amém. Amém. Amém.
Então, assim, eu até vou dar um exemplo. Eu tinha uma tia, já faleceu essa minha tia, a minha tia bem-vinda. Ela fazia um bolo, cara. Meu, as pessoas podiam pegar os mesmos ingredientes, as mesmas coisas, fazer igualzinho a ela, o sabor não ficava igual. Isso é talento. É um talento que a pessoa tem. Às vezes você pode ter um talento de fazer bolo. Aí, o que eu vou fazer com esse talento? Então, se você tem um talento, você sobressai nisso, você precisa investir nesse talento, você precisa multiplicar esse talento, porque é nisso que Deus te deu para te abençoar naturalmente. É a mesma coisa os dons espirituais. Os dons espirituais servem para o quê? Para edificar o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, assim, o talento é algo que você tem, que Deus te deu. Então, e nunca aceite ninguém falar que você não tem talento, nunca aceite uma voz no seu ouvido falando que você não tem talento. Não, você tem talento, porque Deus deu talento para todos nós. Uns têm mais talento, outros têm menos talento, mas o que eu estou fazendo com esse talento? Eu preciso multiplicar, eu preciso investir naquilo que Deus me deu, que está na minha genética, aquilo que está em mim, porque Deus me deu isso aí, Ele me deu a vida, e se Ele me deu a vida, Ele me deu esse talento junto. Então, esse talento eu tenho que pegar e desenvolver e multiplicar. Os dons espirituais eu recebo depois que eu me converto. Então, esses dons espirituais eu recebo para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Nunca deixe o talento ser superior aos dons espirituais. Eles têm que caminhar juntos para a edificação, tanto tua natural como para a edificação do corpo de Cristo, e para que você nunca seja desequilibrado. E aprenda uma coisa, irmãos, dependam sempre do Espírito Santo de Deus, tanto nas coisas naturais como nas coisas espirituais, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque é promessa do Senhor que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, tanto naturais como espirituais. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos ensina. E por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a própria palavra fala, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Sermos guiados em tudo que nós fizermos, em todo o nosso relacionamento natural e espiritual, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que nós sejamos testemunho, para que quando nós manifestarmos o dom espiritual, o nosso testemunho não diga que aquilo é mentira, para que o nosso testemunho não desvalorize aquilo que é espiritual, que é de Deus. Amém, irmãos? Por isso que nós temos que deixar as coisas de criança, nós temos que deixar as coisas de menino e prosseguir, encaminhar, desenvolver a nossa salvação, desenvolver os dons espirituais, buscar os dons espirituais, não que às vezes aqui estão em evidência, porque muitas vezes no corpo de Cristo, como a própria palavra se compara com o corpo, né? O corpo de Cristo são muitos membros, cada um tem uma função. Então, assim, muitas vezes você valoriza o quê? Os olhos da pessoa. Mas os olhos da pessoa não é mais importante que o rim que filtra. E o rim você não vê. Os melhores pessoas que estão na igreja, às vezes não são aquelas que estão no destaque, não é aquela que está em cima do púlpito, mas é aquele irmão que está orando e a oração dele está mantendo a igreja de pé, está mantendo o quê? A presença de Deus, o Espírito Santo fluindo no louvor, fluindo através da palavra. Às vezes não é aquele que está em evidência. Por isso que é o corpo. Existe o quê? Um melhor que o outro. Existem funções diferentes e nós devemos respeitar as funções de cada um no corpo de Cristo. Isso precisa ser respeitado no corpo. E ninguém se sente melhor. O olho vai falar, eu vou arrancar o meu rim agora. Não, eu vou fechar minha boca agora, eu só vou ouvir. Ou eu vou tirar o meu coração porque o meu coração não é importante. Não. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. E nós estamos no corpo de Cristo com uma finalidade e com um objetivo de glorificar o nome de Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Amém? Está comigo aí, Eisen? O Eisen acho que sumiu da live. Caiu a internet dele. Voltou aí? Acho que está voltando, vamos ver. Amém. Estou te vendo já. Mas continua aí.
Então, por isso que é muito importante, né? Porque sempre o inimigo, ele quer derrubar a gente no desequilíbrio, aquilo que eu falei no começo. Ele quer gerar o que? Um desequilíbrio. Então, assim, é muito perigoso. Está dando um retorno aí, Aizen. Então, assim, é muito perigoso você ficar desequilibrado. Então, é muito importante nós sermos equilibrados. Não esqueça nunca disso, irmãos. A melhor coisa é nós estarmos equilibrados. E a palavra, você andar nos princípios, é que te deixa equilibrado. Não deixa que o teu dom ou que o teu talento te leve você para uma soberba e para que você fique desequilibrado no seu caminhar. Amém? O Aizen está tendo uns probleminha lá com o som, mas era isso que nós queríamos ministrar. Te abençoado, né? E que ela possa ter trazido algum esclarecimento. Coloque seu comentário aí, se você está gostando da live, se isso tem te ajudado, se isso tem ministrado a sua vida. Dá o seu parecer também sobre talentos, sobre dons espirituais, o que você acha. Isso vai engrandecer o corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. E segunda-feira nós vamos estar na live às 20h30. Na segunda-feira temos live às 20h30, tá bom? E esteja jejuando. Teve uma convocação agora pelo presidente da República, para que nós estejamos jejuando agora dia 29. Nós estamos jejuando desde o dia 15 já, e vamos jejuar até o dia 30, mas nesse dia 29, se você não está fazendo esse jejum desses 15 dias, mas pelo menos no dia 29 você esteja jejuando pela nação brasileira, pelos governantes da nação brasileira, para que haja um quebrantamento, para que haja, sabe, realmente um quebrantamento nesses governadores, no STF, no Congresso, para que a mão de Deus haja sobre esses homens, para que esses homens se quebrante o coração e reconheçam que Deus é o Senhor absoluto da nação brasileira, que nós possamos declarar isso, que Jesus é o Senhor da nação brasileira, e que todo joelho se dobre diante dele, reconhecendo que ele é Senhor, e que haja paz no Brasil, que toda corrupção seja envergonhada, que todo principado e potestade que tem tentado, sabe, fazer com que o país, a nação brasileira vire um país comunista, tudo o que o inimigo tem levantado caia por terra. Que a nossa oração seja esse clamor, para que venha o teu reino, Senhor, sobre a nação brasileira. Venha o teu reino, venha a tua justiça sobre a nação brasileira. E que toque fogo, que venha a justiça do Senhor sobre as vidas daqueles que não se quebrantarem, que venha a justiça de Deus, não a nossa justiça, mas a justiça de Deus, para que essas vidas se arrependam e se quebrantem e que haja salvação nessas vidas também. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que essa palavra esse bate-papo na palavra possa ter te abençoado nessa noite. E segunda-feira nós estamos de volta às 20h30 na live. Amém? Espero contar com vocês nessa live de segunda-feira às 20h30. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.